Olá, eu sou Guilherme Amarino, talvez você me conheça do Projeto Sola, também trabalho na Igreja Presbiteriana, na APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. A ideia desses nossos vídeos é discutirmos um pouco sobre o culto, o que é o culto e qual a dinâmica ao redor dele e o que a igreja pode aprender com uma boa teologia de culto. Nessa primeira conversa nossa, iremos abordar sobre o valor do culto. O valor do culto está ao redor de uma frase que ficou muito famosa ao longo da história da igreja, e a gente aborda isso algumas vezes quando vamos estudar teologia de culto, que é lex orandi, lex credenti, que é justamente aquilo que se ora é aquilo que se crê. O que se faz dentro das orações e o conteúdo das orações contamina a nossa crença. Se a gente for abordar para o culto cristão e para a nossa própria dinâmica, a gente pode dizer que como se cultua contamina como nós cremos. Dependendo do jeito que nós realizarmos os nossos cultos, que tivermos as nossas liturgias, o nosso coração, a nossa crença em Deus vai ser alimentada. Então, por isso a importância do valor do estudo do culto, do valor do estudo da liturgia. O apóstolo Paulo, capítulo 3 da carta aos Colossenses, você consegue entender mais sobre isso. Olha só, na Almeida Revista Atualizada, ele diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E aí, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse é um dos blocos de versículos, tem um outro em Efésios também muito importante, que diz a respeito do que fazemos quando estamos juntos. E é um dos grandes textos sobre liturgia que ajuda a entender quais são os elementos do culto e a importância disso para a nossa vivência diária e para a adoração conjunto. A gente vai abordar isso ao longo de vários desses vídeos que a gente vai falar. Mas, para entender um passo anterior, a gente tem que entender que a adoração é justamente essa busca humana de vencer o tempo. O homem, ele sabe que ele não é eterno, o homem, ele sabe que ele não dura para sempre, há sempre um desejo pelo transcendente. Isso está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, Deus colocou no homem o anseio pela eternidade, ou o desejo pela eternidade. A gente consegue observar isso também em Isaías capítulo 44, lá dos versículos 8 ao 23, que ele conta a história de um carpinteiro que sai ali da sua casa, vai, corta a madeira, traz a madeira de volta para casa, produz um móvel, coloca um pouco da madeira na fogueira ali, dentro da lareira, para fazer um ensopado para ele, e do restante ele vai e produz um Deus para ele. Ele se dobra diante desse Deus e clama. E aí Isaías condena, claro, a idolatria presente ali, mas dá uma dinâmica para o nosso coração. Nós somos seres que adoram. Ou, como alguns outros disseram já ao longo da história, nós somos seres litúrgicos, homens e mulheres litúrgicos. Há liturgias em nossa vida que representam essa adoração. E, ao longo da história bíblica, a dinâmica da adoração entre Deus, que se apresenta a nós e nos convoca a adorá-lo, e o ser humano que fica tentando adorar a alguma coisa, fica tentando buscar vencer essa guerra contra o tempo, digamos assim, busca adorar a algo. E até que o ser humano adore ao Deus verdadeiro e o Deus verdadeiro promova a adoração verdadeira no coração de cada um de nós, a nossa adoração sempre vai ser idólatra, porque enganoso é o nosso próprio coração. E a adoração, sim, ela surge dentro de nós, no próprio coração. Por isso que, talvez em Amós, quando no capítulo 5 ele diz: olha, eu aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes, eu não tenho nenhum prazer, e ainda que vocês me ofereçam holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem me atentarei para ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afastem de mim os seus cânticos, porque eu não vou ouvir as melodias. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Então não são só ritos, não são só coisas vazias,
Mas antes disso, tem um passo anterior que é o próprio coração. É necessário misericórdia para exercer a adoração. É necessário um coração puro. E é isso que Deus convoca para você, para mim, para as nossas igrejas, quando Ele chama e convoca-nos à adoração. Falar sobre culto não é simplesmente a gente abordar uma porção de ordens litúrgicas do que vem primeiro, do que vem depois. Falar sobre culto é nós aprofundarmos na nossa relação com a adoração que Deus convoca. Então, eu convido você a refletir bastante nisso, a entender que o culto cristão e a sua abordagem, nos vários elementos que estão dentro do culto, seja nas orações, na própria instrução pela palavra, nos cânticos que são cantados e entoados por nós, não é uma mera ordem que você faz dominicalmente, e você se repete. Não, diz a respeito de como nós entendemos a adoração que Deus convoca a partir do nosso próprio coração. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.